Fala, galera. É difícil a gente continuar otimista, acreditar em uma reviravolta quando os nossos treinadores chegam no Flamengo como leões e viram gatinhos. Viram gatinhos. Muitos torcedores do Flamengo falando sobre isso. Muitos torcedores do Flamengo comentando também a atitude do Gabigol com o Wesley. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos trazer zona mista, coletiva, ex-jogadores do Flamengo torcendo no finalzinho do jogo Boston Celtics contra Miami Heat. O Urbina estava torcendo para o Celtics ganhar, até porque se o Celtics ganhasse, a gente teria a oportunidade de ver o jogo aqui em Boston, né, onde estamos. Esse vídeo é um oferecimento da Stake, que chega com 100% de bônus para você aqui. Com o código promocional PAPARAZZORN, você tem 100% até R$500 na Stake. Cara, é uma plataforma muito conhecida, né, conhecida mundialmente, patrocina o UFC, e a gente chega aqui indicando para vocês a Stake, stake.com, stake.com. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Fly USA, New England. Eu convido você a acompanhar mais tarde o nosso vídeo. Hoje tem a Fly USA Cup, a gente está saindo cedo aqui para participar. E eu vou começar aqui logo o nosso vídeo falando sobre a questão do Sampaoli, né? Que a gente, inclusive, teve uma pergunta do nosso amigo David Sharp, do Antenados na Jogada, falando sobre essa questão dos técnicos que vêm para cá e viram verdadeiros gatinhos. Os leões que viram gatinhos, porque os jogadores mandam nos técnicos, mandam no clube mais do que a própria torcida. A diretoria passiva, departamento de futebol banana, ninguém faz nada. Spindle não cobra, Braz não cobra, e Landim, que prometeu que faria diferente de gestões anteriores, que por ele, o entendimento dele, não cobravam, faz muito pior. Ninguém literalmente é cobrado no Flamengo. Ninguém, né? Olha a pergunta do David Sharp, ó. Antenados na Jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo têm mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então eu te pergunto isso, como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que llegar a estos times era uma eleição de vida. O sea, eu queria, era o sonho da vida dele, era a direção da vida dele. O momento não era ideal. O momento não era ideal. Pero era que tocou. Então, não, estou terrivelmente feliz de estar aqui, tentando fazer muita coisa para que o time tenha um renascer futbolístico. E com o pouco tempo que temos aqui, tentamos fazer isso. O sea, a vezes lo logramos en lapso de partidos, a veces no, pero bueno, eso es fútbol, es convencimiento, es convicción. Eu creio que o time, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones, y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Então, ele fala que ele ainda está motivado,
né? E que ele chegou no clube que ele tinha era uma direção na vida dele que ele tinha para treinar. Acontece, gente, que é impressionante, é a falta de comando, né? E o cara se sente sem respaldo nenhum. Agora, ele fala que está lutando para fazer esse Flamengo renascer, o futebol do Flamengo renascer. Só que está muito complicado. Está muito complicado. Eu vou falar para vocês, inclusive muitos torcedores aí cobrando principalmente o elenco e a diretoria, né, tirando de cima do treinador essa culpa. Mas o treinador não pode ser passivo no caso, desculpa, pacífico não, passivo. Ele precisa ser mais firme, ele precisa ter coragem de mudar, ter coragem de barrar, né, ter coragem de cobrar esses caras, porque eles ganharam títulos lá atrás. Hoje, o Flamengo hoje é uma vergonha. O Flamengo hoje é uma vergonha, né? A gente teve um lance, né, do Gabigol com o Wesley que viralizou aí nas redes. Até quem mostrou foi aqui no meu companheiro de quarto, aqui no evento aqui da Fly USA, da Fly USA New England, o João Guilherme. Ele me mostrou a situação do Gabigol e do Wesley, que os torcedores do Flamengo estão comentando. Olha só, peguei aqui para mostrar para vocês. O Vinícius Batista, por exemplo, torcedor aqui. O Wesley chorando depois de tomar uma entrada dura e o Gabigol mete essa para cima do moleque, que ainda tem que jogar machucado. Atitude vergonhosa com o próprio companheiro de equipe. Aí aqui, ó, Jornal dos Esportes. Gabigol pede para o Wesley, que sentia dores, sair do campo para o jogo seguir. Aí ó, a gente tem aqui, olha só. Cara, eu vejo diferente como muitos torcedores viram, né? Ó, ele tá batendo ali, vambora. O Gabigol, na verdade, tá... Aí ele ainda manda assim, então sai. Não vai jogar, então sai. Ó, ele ainda manda assim, então não vai jogar, então sai. Vai fazer com a mão, sai. O Gabigol só quer que o time rapidamente encontre um bom resultado ali, consiga a vitória, né? Tá certo, né? Que o Flamengo tem que ganhar o jogo. O Wesley tava a menos de 1 metro da linha de lateral. Ele só queria que o rapaz saísse para o Flamengo, ou ele voltasse a jogar, ou saísse. Então, muitos torcedores compreendendo, mas, por exemplo, o Marco Aurélio Arantes, desrespeito com o colega de time, né? A Jota, José Arimateia Júnior, atitude ridícula e desrespeitosa para seus companheiros. O Cristiano falando, péssimo atleta, só fica cavando faltinha e não tá nem aí pro companheiro. Eu, sinceramente, sem estar preocupado com a opinião, as pessoas têm opiniões diferentes. Eu percebo o Gabigol desesperado, talvez o pessoal reclama que o técnico virou gatinho, que o time tá sem vontade, que o time tá acomodado, que os caras sentaram nos títulos. O Gabigol demonstra claramente que tá desesperado e que quer tentar a vitória, não quer que faça cera, e aí estão reclamando da atitude dele. Vou chamar o João Guilherme aqui. João, rapidinho, bem rápido. Ô, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Chega aqui rapidinho, Opa, João. Tudo bem, Paparazzo? Tudo bem. João, Bom dia, meus amigos. você Tudo concorda bem, que às vezes o cara pode até passar do ponto, mas é tudo porque ele só queria realmente que o Flamengo ganhasse o jogo? A gente estava conversando agora há pouco sobre esse lance do Gabigol e a minha opinião é exatamente essa. Assim, eu acho que ele demonstrou ali uma vontade de que as coisas mudassem, né? O Wesley estava em campo, sentindo dores, é um garoto que está começando, e ele, com a liderança que tem, ele falou, cara, fica do lado de fora, porque a gente tem que jogar, porque a gente tem que ganhar. Então isso para mim é uma demonstração positiva. E na hora do jogo ali, o cara tá com o sangue quente, tá nervoso, o Flamengo não vinha jogando bem e com um resultado ruim, então eu achei uma reação natural. Agora, tudo que envolve o Gabigol gera polêmica, né? E tem uma repercussão maior. Mas eu considerei algo positivo do lado dele, querendo
que o jogo voltasse logo para que a equipe melhorasse e o Wesley ficasse lá de fora para ser atendido. Aliás, depois voltou, né, no sacrifício e se empenhou. Esse menino, ele tem muito valor, né? Ele está entrando no Flamengo num momento delicado, em que o Flamengo não tem realmente um lateral direito que tenha ocupado a posição. A jogada do gol sai dele e ele tem potencial. É um jogador que, se for trabalhado com calma, ele pode se tornar aí um bom lateral direito, sem dúvida alguma. Beleza, papá? Obrigado, João. E a honra é minha de ter participado do vídeo aqui com você. Obrigado, parabéns aí pelo sucesso. Rapaz, altos decibéis. Faz barulho na ação. Faz barulho na ação. O João falou que eu ronco alto. Ele falou, só ouvi de manhã, porque dormi a noite toda. De manhã, quando eu acordei para dormir de novo, o ronco do Papa, altos decibéis. Faz barulho na ação, é isso aí. Então, mas tudo que tem relação com o Flamengo tem grande repercussão, né? Como a declaração ontem do Fabrício Bruno. Mas eu acho importante a gente falar sobre essa questão do Gabigol. Eu, sinceramente, penso que ele só queria que o jogo voltasse rápido e o Gabigol toma uma atitude que todos estão querendo que os jogadores e que o Flamengo tenha. E aí todo mundo está reclamando agora. Todo mundo não, uma parcela, uma parte da torcida, né? Vamos falar aqui sobre a questão do Fabrício Bruno, que também, né, falou. A gente vai trazer toda a nossa cobertura. Eu vou começar pela nossa torcida aqui em Boston, querendo que tivesse um 7º jogo com o Miami pra gente poder ir no jogo, né, que um amigo nosso tem os convites para levar a gente. A situação do Fabrício Bruno, que falou o seguinte, vamos lá, abre aspas, não é só falar, a gente não pode jogar aquele Fla-Flu e fazer 3 jogos de M, tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu, é pedir perdão ao torcedor que vem, espera a vitória, o torcedor deixa de comer para vir e a vitória não acontece, perdão, tá certíssimo o Fabrício Bruno, é um momento aí muito difícil do Flamengo, né? E agora vamos acompanhar a nossa cobertura aí com Zona Mista, coletiva, entrevistas e tudo mais no Maracanã. Começando antes aí pelo nosso momento ali no jogo da NBA com Obina e companhia. De novo, Fala, Mito. Não, no basquete ele procura sempre o melhor arremessador dele para a última bola. O Jason Tatum é o melhor arremessador dele. Ele vai procurar o Jason Tatum. Se caso ele fechar no Jason Tatum, ele vai arrumar um outro para avançar. Filma lá. Essa é a verdade. Não pode. Ó, o Jason Tatum tá aqui, ó. Não achou, o Jason Tatum achou o Smart. Deu ponto. Mas deu no rebote do... Tava valendo. Aí 8 segundos. valeu. Vamos pro jogo, Boston! Eu só acredito porque ele está aqui em jogo. Vamos jogar. Eu só acredito porque ele tá aqui, ó. Eu estou narrando! É nóis! Meu Celtic! Meu Celtic vamos estar lá amanhã, segunda-feira. 2 milésimos de segundo, 2 milésimos. É muito depois do basquete. Boa noite. A gente tem visto que tanto do lado de fora, com goleiros europeus, o Sampaoli também gosta muito de te utilizar, fazendo as jogadas e elevação, tanto para o Wesley como para o Ayrton Lucas, fazendo essa ação, né, a triangulação ali na frente. O Sampaoli tem pedido para que você tenha apurado esse teu jogo, a quebrada de bola, as viradas de jogo, para que possam ser perigos de ataque mais assim ofensivos do Flamengo? Sim, ele pede para subir bastante, para ser um número a mais. E isso gera facilidade para a gente poder sair mais fácil. E é bem treinado, tudo muito bem treinado, e para poder executar no jogo.
Matheus, fala um pouco sobre a sua briga com o Santos pelo gol do Flamengo, pela posição. Tinha até expectativa aí de que o São Paulo pudesse usar um de vocês para as Copas e o outro para o Brasileirão. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa briga por posição e pela expectativa aí da chegada do Agostinho Rossi, que chega aí no dia 1º de julho aí ao Flamengo. Briga entre eu e Santos não existe. A gente nós somos muito amigos, considero ele como irmão. Me ensina muito, cada dia ele me ensina uma coisa nova e a gente é super amigo. E aí o São Paulo opta pelo que ele acha melhor. E a decisão de São Paulo, Agostinho está chegando, né? E vamos receber ele da melhor forma possível e tudo em prol do Flamengo. Quem estiver melhor, que jogue. Matheus, agora o Flamengo vem numa sequência agradando o torcedor, apesar de você ter tido hoje uma bela atuação, né? O que o torcedor pode esperar desse Flamengo num jogo decisivo contra o Fluminense na próxima quinta-feira, que vai definir o classificado para a próxima fase da Copa do Brasil? A gente vai trabalhar muito nesses dias e vontade, raça não vai faltar, isso o torcedor pode esperar. E pode esperar que a gente vai trabalhar muito para poder chegar da melhor forma possível por esse Fla-Flu. Obrigado, gente. Valeu, hein? O trabalho é diferente, né? O trabalho é diferente e isso leva tempo. E estamos trabalhando. A gente vai pagar o preço uma hora, mas vai colhendo tudo. Os dois programas estão construídos e a gente trabalha para poder melhorar da melhor forma possível para chegar nas finais a gente está bem. Acontece de lesões, acontece, mas a gente está trabalhando. Henrique, queria que você falasse aí um pouco sobre como é voltar aqui ao Maracanã, onde você jogou pro Flamengo e pro Fluminense, e reenfrentar um ex-clube seu aí, que é o Flamengo. Olha, muito gratificante, né? Depois de tanto tempo retornar ao futebol brasileiro, a sentir essa atmosfera, né? Nós esperávamos, fizemos uma boa atuação, né? Acho que foi um jogo muito parelho, né? E agora é descansarmos e já pensarmos no jogo importante que nós temos na quarta-feira. Tá bem, Léo? Tudo bem. Como é? Aldo, quinta-feira, Flamengo e Fluminense, jogo que pode mudar o rumo aí da nossa temporada. Qual a sua expectativa aí para esse jogo que vem no meio de semana? Sempre das melhores, né? Eu acho que como é um jogo bem classificativo, o jogo vai ser bem disputado, mas eu creio que o Flamengo passa de fase. Valeu, Aldo, obrigado. Acredito que o senhor já tenha tido tempo de fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue ver o Flamengo com a tal contundência que o senhor tanto se refere nas coletivas. O que o senhor pretende fazer para, de fato, mudar o jogo que o Flamengo pratica hoje? A gente vê pela própria reação da torcida no Maracanã, o torcedor está muito insatisfeito com o futebol apresentado pelo clube. Obrigado. Eu penso que hoje o time tuvo muy buen primer tiempo, encontró indiferencia en el primer gol y luchó, metió a Cruzeiro en campo propio, erró un penalti, hizo un gol, generó chances, segundo tiempo tuvo 6 chances,
la imprecisión ofensiva del equipo no tiene que ver con el funcionamiento. Me parece que cuando Timmy tenga la precisión de concretar el dominio que tiene, seguramente Timmy va a ganar. O sea, no indudablemente Timmy hoy en el segundo tiempo tuvo lapsos de verticalidad, de jugar a un ritmo de Cruzeiro y podía haber perdido el juego. O primer tiempo no, primer tiempo fue todo de Flamengo y no puede transformar en victoria tanto dominio, entonces después se complica. Pero yo valoro mucho el esfuerzo del jugador, mucho, sinceramente. Hoy sí, más allá de que operaba o Flamengo ganar, estoy agradecido al jugador por el esfuerzo que hicieron. Sampaoli, Letícia Marques, do GE. Talvez a melhor partida sob seu comando tenha sido contra o Fluminense, e logo depois o Flamengo faz 3 jogos muito abaixo. Fabrício Bruno até comentou sobre isso na saída do campo. E o primeiro tempo, o Flamengo até consegue ir bem, mas o segundo tempo o rendimento diminui um pouco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse diagnóstico da diferença do primeiro para o segundo tempo. Eu penso que o time se pone impreciso quando não logra o gol. Então, hace muito desgaste para ganhar o jogo e não consegue ganhar o jogo. Então, seguramente el time de Cruzeiro, que tiene muy buena transición, esperaba que si no podíamos matar el juego iba a tener posibilidades, normal, y las tive. También nos tuvimos muchas al segundo tiempo, muchas. Lamentablemente el time no tiene la contundencia que tive en años anteriores, y eso el time lo siente. Boa noite, Sampaoli, Guilherme Xavier do Lance. Hoje foi o segundo jogo consecutivo aí que você utilizou o Matheus Cunha. No meu ver, ele foi um dos destaques da partida, aí, especialmente no segundo tempo. Você pretende manter esse rodízio no gol entre ele e o Santos, ou você está olhando mais para o Matheus Cunha com mais carinho como titular? No, eu gosto mucho de Matheus Cunha, verdad. Yo no conocía mucho a él, pero un joven que tiene mucha capacidad, tiene mucha lectura de juego con los pies. Entonces, sé también que Santos es un golero muy confiable, más para el estilo de juego hoy resolví apostar por Cunha. Sampaoli aqui, Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Você já, em algumas coletivas, já falou exatamente da diferença que você encontrou e o ritmo que você quer dar à equipe, principalmente no aspecto físico. Você já reparou, em alguns jogos, hoje para mim isso ficou muito claro, que o time fisicamente ele cai no segundo tempo, muita coisa? Para mí el fútbol es global, es un todo. Yo pienso que el time cuando acelera mucho el juego y no ataca bien, el rival transita mucho. El segundo tiempo yo creo falló un poco el juego porque hubo muchas transiciones de Cruzeiro que en primer tiempo no tuve. Entonces el time no sufrió el primer tiempo. Segundo tiempo el equipo siguió intentando ir con mucha prisa, pero sin mucho criterio, y generaba transiciones del rival. O sea, yo pienso que para mí es futbolístico. O sea, para mí, cuando el time juega bien, se planta en campo rival, da mucho pase en campo rival, es un time extremadamente peligroso. Cuando acelera mucho los ataques, se expone a transición que termina complicando el time. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando
chegam ao Flamengo depois de um tempo ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então, te pergunto isso. Como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que llegar a este time era una elección de vida. O sea, yo quería llegar aquí. Sé que el momento no era ideal, pero era el que tocó. Entonces, no, estoy terriblemente feliz de estar aquí, intentando hacer muchas cosas para que el time tenga un renacer futbolístico. Y con el poco tiempo que tenemos aquí, intentamos hacer eso. O sea, a veces lo logramos en lapso de partidos, a veces no, pero bueno, eso es fútbol, es convencimiento, es convicción. Yo creo que Otimi, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones, y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Boa noite, Sampaoli, Sidão Marinho da Litoral News. Hoje você fez seu 12º jogo na frente do Flamengo. E antes do jogo, uma das organizadas do time, uma das torcidas, soltou uma nota oficial falando muito sobre a falta de empenho dos jogadores. Na visão da torcida, falta vontade dos jogadores dentro de campo. Você acredita que pode ser um dos fatores para você não conseguir essa contundência, ou você vê os jogadores completamente com vontade dentro de campo? Não, eu gostaria que você analise bem o jogo, porque lo que menos falta es voluntad, sinceramente. Yo vi un Otimi que voltaba rápido en la transición. Otimi, lamentablemente, no es un tema de voluntad, es un tema de juego. Otimi no ha logrado ainda jugar bien durante los 90 minutos y ser contundente. Sacrificio, voluntad, retorno. Yo creo que eso ha mejorado mucho, lamentablemente. Si uno siempre el fútbol, cuando los resultados que uno pretende como torcedor no llegan, se señala alguna cosa que a lo mejor no es lo real. Yo creo siempre que es futbolístico. O sea, para mí, jugar mejor, tener más opciones de gol, tener más contundencia, para mí está ahí. No acredito sí que hay jugadores que yo conocí hace mucho tiempo y que no tienen el nivel ainda que normalmente tenían. Yo eso sí creo, pero no creo que sea por falta de voluntad, son momentos en un fútbol. Sí, espero que a torcida sepa que quinta-feira jugamos una gran final para nosotros y que espero que esté empujando a Otimi con mucho sentimiento, porque Otimi vai jogar com muito sentimento. Sampaoli, até continuando, né, essa questão envolvendo o torcedor que saiu insatisfeito, protestou durante a partida e está preocupado, porque são 2 jogos no mês que vem que podem ditar o destino do Flamengo na temporada. Um contra o Racing pela Libertadores aqui no Maracanã, além do clássico Fla-Flu na próxima quinta-feira. O que dizer a esse torcedor que está preocupado com a forma com que o Flamengo vem jogando? A preocupación de la torcida siempre cuando el time no gana. O sea, ganar resulta una obligación. O jugador también piensa lo mismo. Entonces, muchas veces juega al ritmo del torcedor. Y eso es lo que a veces complica o juego. Aceleración, pérdida, frustración. Estoy realmente, sé que se viene una semana de Fluminense, un clásico con Vasco, después Racing. Yo veo como una oportunidad. Cada juego veo como una oportunidad. Entonces, espero que la impaciencia torcida se transforme en aliento. Sampaoli, aqui Patrick Cohen, Notícias Futebol Clube. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Vitor Hugo, né? Quando o Vitor Hugo entra nessa partida, o Thiago Maia sai vaiado pela torcida, ele cria muitas oportunidades. Não está na hora do garoto receber mais chances no time titular, entrando desde o começo? Obrigado. Sí, más allá de que Víctor Hugo entró bien en el juego, Thiago es un jugador que
normalmente nos da mucho sacrificio, mucha entrega, mucha luta. O sea, yo considero por ahí poco injusta la apreciación a un jugador que para mí deja todo no campo, más allá de que pueda tener un buen juego o no buen juego. Víctor Hugo entró bien en un partido donde Otimi precisó de él, el Steve. Entonces siempre son opciones de jugadores jóvenes que tienen un club y que tenemos que potenciar para utilizar a eles seguramente com mais minutos. Boa noite, Sampaoli, Mário da Silva, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Sampaoli, hoje você teve a oportunidade de fazer as 5 mudanças e acabou não fazendo, né? A gente vem nesse assunto de desgaste, e você optou hoje por não usar as 5 substituições do Flamengo. Eu queria saber como é que vai ser essa sua preparação, quinta para o Fla-Flu, e como é que está esse time fisicamente, como chega o Flamengo na quinta-feira para o Clássico. Yo falo siempre la misma cosa, o sea, no falo de físicamente. Nosotros tenemos mucho juego encima, venimos de un viaje muy longe, sin descanso, de Chile, y Otimi tuvo solamente un entrenamiento para yo poder jugar este juego, muy difícil para nos, pero bueno, es lo que toca en la actualidad. Nadie mira, sinceramente, se evalúa con mucha exigencia, sin tener en cuenta el calendario. O sea, más allá de que yo desconozco la preparación de Otimi, porque no tuve en el tiempo de preparación de Otimi, sé que la cantidad de juegos genera y los viajes generan mucho desgaste. Para este juego era un partido extremadamente complicado para nosotros, porque llegábamos muy cansados de un viaje tan largo como Chile, prácticamente sin dormir 48 horas antes. Otimi para mí dejó la vida aquí. No aconteció lo que todos queríamos, que era ganar el juego, pero a veces es tanta la exigencia y no se mide en realidad un montón de cosas que realmente acontecen más allá de un análisis físico, técnico, táctico, rendimiento de futbolista. Hay muchas cosas. Cuando como entrenador uno coincide con jugadores que tienen altos niveles de contundencia, Otimi seguramente va a ganar. Cuando no, va a tener que transitar momentos difíciles como estos y va a tener que seguir creyendo en la idea. Sampaoli, boa noite, Bruno Castanha. Você é um adepto do jogo de posição. No Flamengo de 2020 para cá, você é o 5º treinador, né, que é adepto desse tipo de jogo. E eu quero saber de você, como você entende? Esses jogadores estão entendendo, né, a sua forma de jogar, a sua forma de entender, né, a ideia pelo espaço, de atacar o espaço? E por que eu pergunto isso? Porque é um time que se movimenta pouco, tem muita amplitude, né, largura, como você gosta de dizer, mas não vem criando isso em jogos, né, seguidos. Quero saber como você acha que os jogadores estão entendendo esse teu tipo de jogo. Obrigado. Es una mudanza diferente, o sea, un proyecto diferente. O sea, yo llegué aquí con una forma, el jugador está interpretando esa forma, por momentos faz, por momentos no faz. Entonces, es una cuestión de aprovechar el poco tiempo que tengo como entrenador aquí para generar adhesión, pero yo siempre considero que hoy sí o fútbol tiene mucho que ver en las áreas, o sea, cuando uno tiene contundencia ahí o en el último tercio, y cuando no la tiene, Otimi ha corregido un poco defensivamente, que cuando yo llegué aquí era un equipo mucho más frágil, hoy sí no lo es mucho más agresivo en esa fase. Tengo que resolver la fase final, donde Otimi convive mucho tiempo en campo rival, pero no hace el daño que debería hacer en relación a tener el balón tan perto del arco rival. Entonces, tem que melhorar. Obrigado, professor Sampaoli, obrigado a todos. Boa noite.